Começando mais uma aula então, bom dia bebês, boa tarde bebês, boa noite bebês, independente do horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo. Como é que vocês estão? Tudo sereninho, tudo em casa? Deixa o senhor arrumar as belas sobrancelhas dele para a gente começar então mais uma das nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar então sobre, isso é o meu filho, tá? Nós estamos então em home office, como vocês já devem estar acostumados, de vez em quando a gente vai ter alguma intervenção do João Miguel. Ele está brincando na sala e o João é que nem eu, ele fala muito alto. Então, não estranhe. Deixa eu tirar esse estojo aqui que tá feio. Gente, vamos trabalhar hoje a formação das monarquias nacionais, ou a formação daquilo que a gente vem chamar depois de Estado moderno. Estamos, então, segundo ano do ensino médio, saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna. Só que em história nada acontece de uma hora para outra, assim, acontece agora nos últimos 2 séculos, mas nós estamos falando lá Idade Média, Idade Moderna, século X, XI, quando os processos são extremamente lentos, a movimentação das pessoas é lenta, a história tem outro ritmo, por isso é interessante que a gente não caia naquilo que se chama anacronismo, né? Avaliar, analisar as coisas lá de 1000 anos atrás, com as mesmas perspectivas que nós temos no presente. Nós temos que entender que o ritmo das pessoas era outro, que o ritmo do mundo era outro. Então esses processos históricos são processos de média e longa duração. Eles demoram séculos para nós percebermos mudanças significativas nessas sociedades. E é isso que vai acontecer na Europa a partir do século XI, com o advento das cruzadas. Lembra que a gente falou sobre as cruzadas? Um dos efeitos principais das cruzadas é a retomada do comércio. Comércio que entra em choque direto com o quê? Com o feudalismo. Comércio e feudalismo não se integram, não tem como uma coisa subsistir dentro da outra. Então a gente percebe que a partir das cruzadas a gente tem um crescimento do comércio, na Europa Ocidental principalmente, e um declínio gradual, né, dentro disso que a gente vem falando de processos mais lentos, do feudalismo. Aumento do comércio, aumento das rotas comerciais, aumento do ressurgimento das cidades, né? As cidades, os burgos. Quem mora nos burgos? Quem comanda esses burgos? Os burgueses, que são os comerciantes. Com isso, com essa retomada do comércio, cada vez mais os senhores feudais vão perdendo espaço, perdendo poder para esses burgueses na influência com quem? Com o maior dos suzeranos, que é o rei, né? Então o rei começa a fortalecer o seu poder em detrimento desse poder local dos senhores feudais. Por quê? Porque ele começa alianças gradativas com a burguesia dessas cidades que, por exemplo, só para dar um exemplo, para eles conseguirem comercializar, para terem a expansão de mercados, eles têm que ter uma unificação, por exemplo, de preços, de medidas, de valores. Cada feudo, muitas vezes, tem um sistema de medida diferente do outro. O peso aqui não é o mesmo peso lá, né? Tu tem unidades de medida diferentes. E os comerciantes, olha, como é que a gente vai vender isso? Então, uma unificação desse sistema, por exemplo, de medidas, é algo que só vai ser possível com a centralização do poder. Isso é só um exemplo, nós vamos ter outros exemplos na economia, na política e na cultura que vão cada vez mais fortalecer o papel desses reis. Nós vamos ter esses exemplos muito claros na Inglaterra, na França e principalmente na Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, que vão ser o tema da nossa aula de hoje, a formação, né, do Estado português, junto com isso o Estado espanhol, mas principalmente o Estado português, que vai ser a princípio a primeira monarquia nacional da Europa. Portugal tem um processo de formação muito diferente, por exemplo, de Inglaterra, da França, da própria Alemanha, que só vai se unificar lá no século XIX, né? Portugal vai ser a primeira nação unificada e com um poder centralizado nas mãos de um único soberano. Por quê? Porque tem um contexto totalmente diferente daqueles outros que a gente já acabou de falar.
tá? Eu quero que vocês acompanhem a minha conversa com vocês, essa minha fala, com um material escrito que eu deixei para vocês, né, lá no Classroom, que é a formação das monarquias nacionais, e acompanhem então esse vídeo com o celular, com o note junto, não imprimam, não vamos gastar folha e não vamos gastar grana e tinta e poluição e derrubar árvores, eu não quero fazer parte deste crime ambiental, tá, gente? Então, deem um jeito de... Vocês são os mestres nos paranauês digitais, não são como esse pobre tiozão, que eu já falei para vocês. Assistam no Note, vejam no celular ou vice-versa, ou na TV, enfim, vocês sabem como fazer isso muito melhor do que eu, tá bom? Acompanhando lá, então. Para a gente contextualizar isso, a Península Ibérica, né, era uma província romana, até o século V da era cristã, quando aconteceram as invasões bárbaras. E aí ela é invadida por vários povos, principalmente os visigodos, né, que vão tomar uma boa parte ali. Formam um reino e posteriormente vão ser cristianizados, ou seja, vão se tornar cristãos, vai ser um reino cristão, o reino dos visigodos. Em 711, já falei para vocês isso na nossa aula sobre islamismo, vocês assistiram, né? Se vocês não assistiram, vocês estão perdendo uma grande aula. Sim, eu fiz proselitismo na minha própria aula agora, mas a gente toca adiante, tá? Como a gente já viu na nossa aula sobre islamismo, em 711, os muçulmanos, liderados pelo general Tariq, lembram do Gib al-Tariq, a montanha de Tariq, que ocidentalizado vira Gibraltar, atravessam então esse estreito de Gibraltar, invadem a Península Ibérica e só são detidos em 722, já lá em cima, né, nas Astúrias, onde hoje fica o País Basco ali, pelos exércitos do Carlos Martel. Lembram? Rei da França, rei dos francos, da Frânquia, né? Que detém então esse avanço dos muçulmanos. Os muçulmanos vão ficar séculos dominando a Península Ibérica. Ao norte, na região das Astúrias, alguns cristãos, né, alguns povoados, se formam reinos cristãos que vão gradativamente opor resistência ao avanço dos muçulmanos e também um movimento de reconquista. Vai ser o que a gente chama da Guerra de Reconquista, que vai durar aí de 718 aproximadamente até 1492, quando o último reino muçulmano na Península Ibérica, o Califado de Granada, lá embaixo, né, na ponta com Gibraltar, ali a leste de Gibraltar, vai ser dominado pelos castelhanos, pelos espanhóis, tá bom? Então essa guerra de reconquista, ela vai tomar um ímpeto muito mais forte a partir do século XI. Por que a partir do século XI? Vocês devem me perguntar. Obrigado por vocês perguntarem. Foi uma ótima pergunta essa de vocês. Século XI nós temos o início das cruzadas. E a cruzada tem como principal mote religioso livrar a Terra Santa. Mas ela também uma guerra santa, uma guerra contra os infiéis. E para esses cristãos do norte da Espanha, né, do norte da Península Ibérica, lutar contra os mouros, eles chamavam assim os muçulmanos do resto que haviam controlado todo o território e também o norte da África, chamavam de mouros. Lutar contra os mouros é uma guerra santa. É com esse espírito de cruzada que esses caras vão enfrentar, então, os muçulmanos. A partir daí, a Guerra de Reconquista começa a ter um ímpeto muito mais forte, né, com exércitos cristãos mobilizados no sul da França e norte da Espanha, avançando sobre o território ibérico e liberando, né, regiões gradativamente do domínio islâmico. Nessas regiões vão começar a se formar pequenos reinos. Leão, Aragão, né, a própria Castela, né, Castilla vai se formar nesse período. Bom, entre os reinos que vão se formar ali, Leão, né, o reino de Leão, vai solicitar ajuda na Guerra de Reconquista a um conde francês, a um conde franco, o Henrique de Borgonha. E esse cara, então, como pagamento, vamos dizer assim, pelos seus préstimos, de utilizar os seus exércitos, lembram que nós estamos falando de
senhores feudais, um conde francês, um conde do Reino dos Francos. Lembram? Condados, marcas, né? Esses títulos nobiliárquicos criados lá pelo Carlos Magno, pela a dinastia carolíngia. Gente, como pagamento desse serviço, então, que os exércitos do Henrique de Borgonha vão ter na luta contra os mouros, ele vai receber um grande feudo, um condado, né, a oeste do Reino de Leão, às margens do Atlântico, que é o condado portucalense, de Portucales, né, que era uma denominação ainda do tempo dos romanos. Esse condado portucalense, além de ser o feudo, né, de que ele vai receber, ótimo, né, professor? Além, vamos voltar isso, eu não vou apagar, tá, gente? Além de ser o feudo, então, que o Henrique de Borgonha vai receber como pagamento pelos seus préstimos, ele vai se constituir, junto com isso, como dote. Dote pelo casamento dele com a filha do rei de Leão, né? Dona Teresa, que não era uma filha legítima, era uma filha de fora do casamento, mas de qualquer forma, o rei de Leão entrega a filha em pagamento, né? E não é entrega em casamento, cara. É em pagamento mesmo. O casamento faz parte dessas alianças políticas militares nesse contexto de guerra de reconquista ali durante a Idade Média. Então eu entrego a filha em casamento, selo esse pacto com o Henrique de Borgonha e junto com isso, como dote, né, desse casamento com essa moça, eu entrego todo o condado portucalense. Então, como eu disse para vocês, a oeste, né? Depois que o rei, podia até ver aqui a data, não tem aqui a data aqui, mas depois que o Henrique de Borgonha morre, quem assume, né, o condado é o filho dele, um cara chamado Afonso Henriques, né? O Afonso Henriques vai se tornar o primeiro rei de Portugal, é considerado Afonso I, o Conquistador, né? Eu mandei para vocês lá, tem o Reino de Leão, então, né, ao sudoeste, olha só, o professor manja horrores dos pontos cardeais, então, a sudoeste do Reino de Leão, né, tu tem o condado portucalense. Mandei uma imagem também desse cara bonitão, só que não, que é o Afonso Henriques, tá? Não tinha esse perfil belo como professor de história de vocês, tá? O Dom Afonso Henriques, né, nasceu por volta de 1109 na cidade de Guimarães, na região de Guimarães, em Portugal, e a mãe dele era a Dona Teresa, então filha do Afonso VI, rei de Leão. Em 1112 o pai dele morre e o Dom Afonso Henrique, só com 14 anos, vai se armar cavaleiro. O que é isso? Ele se investe de cavaleiro, ele é um nobre, ele assume a sua posição de nobre e vai lutar contra quem? Contra a sua própria mãe. A mãe dele não era muito afim de que o Afonso Henriques assumisse o poder no condado portucalense. Ela queria que fizesse uma aliança e esse condado ficasse submetido a um outro nobre, que é o nome do cara aqui. Onde é que está o nome desse cara aqui? O Fernão de Távora, que era um galego. Um galego, professor? Ele não era lourinho. No Nordeste eles chamam galego o lourinho, né? Louro, essa pessoa loura, bela, como eu, assim, quase um príncipe nórdico, mais ou menos. Mas ali nós estamos falando da região da Galícia, né? O Dom Fernão de Távora era da região da Galícia e ele tinha um acordo com a mãe do Dom Afonso Henriques, a Dona Teresa, para que, com a morte do Henrique de Borgonha, eles fizeram esse acordinho. Não, morre o cara, deixa que a gente toma conta. Só que o Afonso Henriques disse, não vai ser assim, eu vou tomar conta, vou suceder ao meu pai. E aí então essa dinastia dos Borgonha, por mais de 300 anos, vai governar Portugal. O Afonso Henriques termina vencendo a mãe dele, né? Termina emancipando o condado de Leão, formando um reino, então, né? Que vai ser legitimado pelo Papa, já 30 anos depois, né? Dele se coroar como rei, legitimado pelo Papa. Por quê, gente? Porque a igreja nesse momento, como a gente já viu, é a maior senhora feudal da Europa.
é a grande suzerana da Europa, a grande suzerana do continente. Por quê? Porque ela reúne ao mesmo tempo um poder político, por ter muitas terras, por ter uma articulação política fantástica dentre os reinos e principalmente com os senhores feudais que detêm esse poder local, né? E também tem o poder religioso, né? O Papa é o sucessor de Pedro, ele é o representante da religião de Deus na Terra. Então esse cara tem um poder fantástico. O Papa legitimar o reino de Portugal como tal é um grande avanço, né? Até para ele se posicionar em frente aos outros reinos europeus. Então percebam, né? Ele se declara vassalo da Santa Sé. O que é a Santa Sé? É Roma, né? Se declara vassalo, ou seja, né, ele presta fidelidade à Santa Sé, que é a sua suzerana, e dentro disso se coloca então como um player, um grande jogador nesse cenário internacional, esse cenário continental entre os reinos da Europa, tá, gente? O Afonso Henrique vai continuar o movimento que o pai dele tinha iniciado, com a conquista cada vez maior de territórios ao sul, né? Ele está ali no cantinho do Reino de Leão, né? Surge então esse condado, depois o Reino de Portugal, e ele vai avançando ao sul, né? Em 1147 ele já conquistou Lisboa e transforma Lisboa na capital do reino. Lisboa é uma cidade ainda do tempo dos romanos, né? E ele vai cada vez mais empurrando os muçulmanos para o sul. Os muçulmanos que chamam ele de Ibn Henrique, né? Ibn Henrique, o filho de Henrique, né? Uma corruptela, então, árabe, né, para o filho de Henrique. O Dom Afonso morre em 1185, vai ser substituído, né, vai ser sucedido pelo seu filho Sancho I. E a dinastia de Borgonha, então, que começa com o Henrique, pai de Dom Afonso, vai governar Portugal até o século XIV. O que acontece no século XIV? Né? Botei ali umas fotinhos para vocês. O que acontece no século XIV? A Revolução de Avis, né? Ou Aves, algumas pessoas chamam de Aves, eu chamo de Avis. Qual será que é o certo? Bom, vamos perguntar aos portugueses, né? Morre Dom Fernando I de Borgonha, né? Rei de Portugal, e a filha dele é casada com um cara de Castela, Dom Juan I, rei de Castela. Com isso, Castela, o reino de Castela, que vai ser o principal reino espanhol nesse momento, né, que vai terminar unificando todos os outros reinos espanhóis, Leão, Aragão, Catalunha, em torno do seu poder, lá já durante o século XV, né? Tanto que o espanhol que se fala, o idioma espanhol na verdade é o castelhano, é o idioma de Castela. O rei de Castela, então, Dom Juan I, casado com a filha, era Dona Beatriz, a filha de Dom Fernando I, lá de Portugal, que morreu. Ele diz, não tem herdeiro homem, a herdeira é minha esposa, então nada mais óbvio do que anexar Portugal ao reino de Castela. Ele já está nesse movimento de conquista de terras ao sul e anexação dos reinos vizinhos. Então, anexar Portugal era uma possibilidade, que foi, por sinal, apoiada por muitos dos nobres portugueses nesse momento. Só que aí tem um outro agente social nesse meio que não vai gostar nada disso. Quem é esse agente social? A burguesia portuguesa. A burguesia portuguesa, isso é o João Miguel gritando, a burguesia portuguesa aliada aos pequenos nobres, os nobres de camada mais baixa, mais pobres, e também ao que em Portugal se chamava a raia miúda, ou seja, a população, os camponeses, vai resistir a essa anexação. Vai conseguir um acordo com a Inglaterra, né, de apoio para uma guerra contra Castela, tá? Uma guerra contra os espanhóis. E aí Portugal mergulha então numa guerra que pode ser considerada uma guerra ao mesmo tempo civil, porque tu tem nobres portugueses que são favoráveis à anexação a Castela, mas também uma guerra ibérica, que é Portugal versus Espanha, Portugal versus Castela, que vai ser uma constante até o século XVIII. Nós aqui no Rio Grande do Sul
fazemos parte desse cenário internacional já do século XV, dos séculos XVI, XVII, XVIII, né? Quando Portugal e Castela lutam pela hegemonia na Península Ibérica. Isso vai trazer reflexos também aqui para o sul do Brasil, com os nossos vizinhos aqui de Uruguai e Argentina, tá? Voltando, os burgueses terminam arregimentando um grande exército que luta contra os castelhanos, né? E terminam vencendo os castelhanos em 1385, 2 anos depois, então, da morte de Dom Fernando, que morre em 1383, na Batalha de Aljubarrota. É um belo nome, Aljubarrota. Um nome que, claro, como a imensa maioria dos nomes de várias regiões de Portugal, tem uma origem árabe, né? Aljubarrota, né? Todos esses lugares que começam com Al têm essa influência árabe no seu batismo. Mas na Batalha de Aljubarrota, então, os burgueses vencem os castelhanos e nomeiam como seu novo rei Dom João, né? Dom João, olha o senhor viajando aqui, parou, deu um branco aqui. O Dom João, que era irmão bastardo de Dom Fernando I, aquele cara que tinha morrido lá em 1383. O que é um irmão bastardo? É um filho do pai de Dom Fernando fora do casamento. Gente, tinha centenas, eu acho que contando na Europa inteira deviam haver milhares de filhos bastardos dos reis europeus. Dom João, então, era irmão bastardo de Dom Fernando I, ele era mestre da cidade de Avis, da região de Avis, e ele se torna, então, o novo rei português, iniciando uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Tá, gente? Eu botei para vocês, então, a Batalha de Aljubarrota. E uma questão interessante, o Dom João vai casar com uma princesa inglesa, a Dona Filipa de Lancaster, né? Filipa, belo nome, hein, meninas? Bota o nome da filha, Filipa. Dona Filipa de Lancaster vai se casar com Dom João também dentro desses casamentos arranjados, que são mais do que casamentos, né, que não são, na verdade, casamentos por amor. A Dona Filipa deve ter visto Dom João a primeira vez no dia do seu casamento, ou alguns dias antes, né? Mas desse acordo, então, entre Portugal e a Inglaterra, que também já estava totalmente unificada nesse momento. Uma questão interessante: quando Dom João I se casa com Dona Filipa, nós já estamos em plena conjuntura da Guerra dos 100 Anos, uma guerra que vai iniciar como uma guerra feudal pela sucessão do trono da França, entre Inglaterra e França, mas uma guerra muito assim dos senhores feudais se aliando, e vai terminar como uma guerra entre duas nações, entre duas monarquias centralizadas com reis muito poderosos. Por quê? Porque esses senhores feudais vão perdendo o poder durante a guerra e os reis vão se tornando cada vez mais os grandes líderes militares, políticos e sempre aliados da burguesia nacional. Então, quando Dom João casa com Dona Filipa de Lancaster, lá em 1387, a Guerra dos 100 Anos já tinha seus 50 anos. Nós já estávamos quase na metade, porque... Senhor, como assim, senhor? Quase. Se ela tem 100 anos, 50 anos, é a metade. Não, a Guerra dos 100 Anos dura, na verdade, 116 anos. Então, em 1387, já havia 50 anos de guerra. A peste já tinha assolado a Europa, lembram? Nós ainda tínhamos pequenos surtos de peste negra pela Europa, e nós já estávamos então dentro desse contexto da Guerra dos 100 Anos. Esse casamento, ele sela uma aliança de Portugal com a Inglaterra, também para combater o outro eixo. Qual é que é esse outro eixo? França e Espanha. É um casamento político, é um casamento arranjado dentro de um contexto continental. Deixei ali para vocês também uma curiosidade, que é sobre a padeira de Aljubarrota, né? A dona, como é que é o nome da padeira mesmo lá? Dona Brites de Almeida, que durante a Batalha de Aljubarrota
né, no final da batalha, ela encontra 7 castelhanos escondidos na sua casa, no seu forno, dizem algumas pessoas, outras pessoas dizem que é na casa. E ela os chama, né, ela com uma pá, para que eles se rendam. Eles não quiseram se render e ela matou os 7 com uma pá. Tanto que no brasão da região ali de Prazeres de Aljubarrota, né, no brasão dessa, não sei se é uma cidade, se é uma região, se é um distrito, enfim, mas nesse brasão tem uma pá, em referência a esse mito quase então da padeira de Aljubarrota. Bueno, então nós temos esse processo todo de alianças internacionais, de alianças locais entre a burguesia e o rei, e que vão contextualizando Portugal e também a Espanha como monarquias nacionais, não mais uma monarquia em que o rei é uma figura secundária nesse processo, porque o poder está com os senhores feudais. Esses senhores feudais vão cada vez mais dever obediência ao rei, que por sua vez também vai estar aliado com a burguesia, e entre essa burguesia estão também os banqueiros. Então a gente vai ter um contexto muito diferenciado nas monarquias ibéricas, né? Então dessa região sul da Europa e da Península Ibérica. Eu coloquei para vocês alguns pontos muito interessantes. Espírito de cruzadas, como eu disse para vocês, tu tem uma motivação religiosa nas guerras de reconquista. Isso causa 2 fatores. Primeiro, um estado extremamente militarizado, em que o rei é o grande chefe militar e os senhores feudais são militares que vão recebendo, né, doações de feudos por parte do seu rei. Tinha um mosquito agora aqui vagando, não venha chupar meu sangue, maldito mosquito. Né? Esses senhores feudais são militares que vão recebendo feudos, então eles devem uma obediência extrema ao rei, né? Uma sociedade militarizada e que tem então o rei como chefe militar, mas também uma aliança muito forte com a igreja, galera. Com a igreja. Por quê? Porque é uma guerra santa contra os infiéis. E tudo que o Papa quer nesse momento é participar dessa grande ampliação dos territórios cristãos na Europa, expulsando seus piores inimigos, que são os mouros e também os judeus. A reconquista ibérica, tá? A reconquista da Península Ibérica vai empurrar os mouros, os árabes, os muçulmanos embora, mas também vai ser um inferno para a vida dos judeus. Os judeus vão ter que ser convertidos à força, né? Ou tu te converte, ou tu vais para a fogueira. Os caras viram aquilo que se chama cristãos novos, né? Batizados em pé, que se chamavam à época. Por quê? Porque eles se batizam, se dizem cristãos, mas muitas vezes no interior das suas casas, na sua intimidade, continuam com os rituais da religião dos seus antepassados. E isso muitas vezes é um crime bárbaro, muitas vezes não, é um crime bárbaro para esse momento, né? E nessa união entre igreja e estados ibéricos, a gente tem a criação da Santa Inquisição na Espanha, que vai ser sistematicamente utilizada para caçar esses judeus. Tanto que aqui no Brasil, né, nós não tivemos um tribunal da Inquisição como aconteceu na América Espanhola, né, que tu tinha, se não me engano, em Cartagena de las Índias, lá na Colômbia, um tribunal do Santo Ofício, estabelecido na América. Mas nós tínhamos visitas do Santo Ofício aqui, e a principal acusação, né, às pessoas que eram julgadas era a prática do judaísmo, um crime terrível. Então, a reconquista cristã da Península Ibérica vai se tornar um grande problema para esses judeus que conviveram ali com cristãos e muçulmanos durante muito tempo. Qual era a prática dos muçulmanos nos seus territórios dominados da Península Ibérica? Cristãos e judeus pagavam uma taxa para professar a sua fé, organizado em comunidades isoladas, né? Comunidades, olha, aqui é o bairro dos judeus, lá é o bairro dos cristãos. Eles pagam para ficarem assim. Quando os cristãos avançam, né? Aí, nossa, isso foi a Doroteia, minha gata. Ela quer entrar todo pano aqui no escritório, tá? Gente,
isso vai ser um problema muito sério para os judeus quando os cristãos avançam sobre a Península Ibérica. Porque tu vai ter esses caras sendo queimados na fogueira, esses caras vão ser mortos, esses caras vão ter então que se batizar à força, vão perder os seus bens, tá? Então tu tem aí uma aliança entre igreja e Estado muito forte nos reinos ibéricos, principalmente Portugal e Espanha, tá? Uma aliança com a burguesia que vai se consolidar em Portugal com a Revolução de Avis. E aí eu deixo para vocês lá uma evolução do escudo de armas de Portugal para a gente ver esses símbolos que são tão importantes para a gente constituir, né, os países. Né? Os países precisam dessa simbologia de escudo, principalmente os europeus, o escudo de armas, né, a bandeira, essa ligação com a religião, tudo isso faz parte desse imaginário também muito importante que constitui as nações. Também deixei a Cruz dos Cavaleiros de Cristo. Falei para vocês já que os Cavaleiros Templários foram acusados de vários crimes na França, como heresia, sodomia, homossexualidade, uma série de coisas. Por quê? Porque o rei francês e o Papa perceberam que eles estavam com muito poder. Eles foram perseguidos lá no século XIV e o último mestre templário foi queimado, né? Jacques de... me esqueci o nome do cara agora, de Molay. Jacques de Molay foi queimado numa fogueira na França, né, em Paris, o último mestre dos templários, mas ao mesmo tempo, lá em Portugal, o Dom Dinis, um dos reis portugueses, acolheu esses templários sob uma nova bandeira, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Então o que esse cara fez? Ele trouxe gente que tinha muita experiência militar, que tinha muitas posses, muita grana, muita influência política, muitas ligações, né? E muita capacidade técnica. Esses caras tinham uma visão do mundo diferenciada por conta dos seus avós, dos seus bisavós terem participado das cruzadas e terem passado isso para eles, tá, gente? Então, em Portugal, os templários vão agir sob a cruz de Cristo, que vai ser essa cruz, né, que vai estar onde, principalmente, que a gente vai no nosso imaginário, nas caravelas dos descobrimentos. Essa cruz vai ser levada Atlântico afora, mar tenebroso afora, né, na conquista de novas terras para Portugal e para a igreja cristã lá no século XV, final do século XV, começo do século XVI, tá bom? Botei também o brasão espanhol que está lá à esquerda, centralizado à esquerda na bandeira espanhola, que ali nós temos esses reinos espanhóis que vão ser gradativamente unificados para formar o que é a Espanha hoje. Então tá lá, coloquei lá em sentido horário, Leão, Aragão, Catalunha e Castela. No centro tu tens Navarra, que é mais ao norte, que tem uma influência francesa muito séria. Por isso, então, tu tem aquela flor de lis, se eu não me engano, que é o símbolo da monarquia, que vai ser o último reino muçulmano que os cristãos expulsaram, então, da Península Ibérica em 1492. Tá, gente? Por hoje é isso, tá? Formação dos Estados Nacionais, tá lá no livrinho de vocês. Eu deixei ali as páginas direitinho. Leiam o livro, tá? Leiam o livro, leiam o material que eu deixei para vocês e depois a gente ainda vai falar de Inglaterra e França dentro desse processo de formação, então, dessas monarquias nacionais, monarquias com poder real centralizado, tá bom? Beijo para vocês, tô com saudade e juízo, tá? Tchau, galera. Agora é aquele momento.